Fala galera, Yuri Valens aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma lista para vocês que eu me deparei com o site do Money Times falando sobre 15 fundos imobiliários para ganhar da Selic nesse cenário de 12,75% ao ano. Será que esses fundos realmente vão ganhar? E aí, será que esses fundos são bons fundos? Ficou curioso? Então venha saber. Galera, eu estava pesquisando algumas notícias recentes de fundos imobiliários quando me deparei com essa matéria do Money Times que fala dividendos, 15 fundos imobiliários que pagam mais que a Selic a 12,75% ao ano. A princípio eu já fiquei assim, mais do que a Selic, certeza que vai ser fundos de recebíveis. Mas, pela surpresa, tem dois fundos de tijolos aqui, que eu fiquei surpreso, mas depois vamos tecer comentários um pouco mais aprofundados sobre isso. E essa lista é composta por esses fundos que estão aparecendo aqui. Então, eles colocaram 15 fundos imobiliários e colocaram a média dos últimos 12 meses desses fundos. E em primeiro lugar ficou o VGHF, com o RPR em segundo, e lá para o final ficou o ARCT11. Mas eu coloquei esses fundos na nossa planilha de controle de carteira de fundos imobiliários para mostrar os indicadores atualizados e o dividend yield projetado com base no último rendimento divulgado por esses fundos. Assim, aqui está a nossa lista com os seus indicadores atualizados. E o bacana, porque traz também o PVP para sabermos se eles estão negociando com ágio ou com deságio no mercado secundário. O VGHF, que estava passando por uma emissão, está negociando com ágio de 0,6, ou seja, 6% em relação ao seu valor patrimonial. Mesmo um pequeno ágio, visto que antes da emissão ele chegou a quase R$ 10,70 e a sua mínima nas últimas 52 semanas foi algo próximo de R$ 9. O seu último rendimento divulgado foi de 13 centavos, que daria um dividend yield projetado de 15,58%. A média dos últimos 12 meses, quase 18%, com rendimento de 15 centavos. Ou o RPR, que ficou em segundo lugar naquela lista, na verdade, para mim, ele fica em primeiro lugar, porque o seu último rendimento veio com um rendimento bastante robusto, de R$ 1,84. E somando esse rendimento com os passados e fazendo a nova média dos últimos 12 meses, ficaria um rendimento de R$ 1,91, que corresponde a um dividend yield quase de 22%. Mas lembre-se, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Porém, o RPR, ele possui uma taxa média de juros elevada. Ele mencionou que para esse ano quer elevar ela mais ainda, então está procurando operações para aumentar essa taxa média do seu portfólio, visto o aumento da Selic, e ele está bastante exposto ao IPCA, que vem aumentando paulatinamente nesse ano de 2022. Isso são cenários favoráveis para que aumente a distribuição de renda e também aumente o seu dividend yield. Lembrando que o RPE é um fundo high yield, então cuidado com ele. Em terceiro, também temos um fundo high yield, que é o Habitat. Só que o seu dividend yield projetado está até mesmo um pouco baixo, se formos comparar com outros fundos dessa lista. Ficou com 14,88%. Mas a média dos últimos 12 meses estava robusta. E por que isso? Porque ano passado, até mais ou menos no final do primeiro semestre, ele estava muito exposto ao IGPM. E aquela corrida do IGPM final de 2020 barra início de 2021 fez com que ele ficasse com essa média mais robusta de distribuição de renda. Então, por isso que o seu dividend yield dos últimos 12 meses está com uma média mais elevada. Mas ele também fez a migração, igual vários outros fundos, para o IPCA. E hoje está com esse rendimento próximo de R$ 1,25. O AR11 ele está com dividend yield de 16,10%, PVP 1,04. Nessa mesma atuação, se nós formos observar nessa lista, o único que está negociando com deságio é o SPTW para o fundo de tijolos, inclusive outro fundo de tijolo é o ARCT11, que é um fundo de galpão, enquanto o SPTW seria um fundo próximo de laje corporativa. E de fundos de papéis, o único que está negociando com deságio é o próprio Versalhes, e isso está correspondendo a um dividend yield projetado para ele de 15,43%. O KNIP é um fundo atrelado ao IPCA, só que ele é restrito a investidores qualificados. E nós temos aqui o SPTW, que é um fundo de tijolo, só que monoativo e monoinquilino. Então você tem que tomar cuidado com esse risco de investir nesse fundo. Eu, particularmente, corro de fundos mono, não
coloco mais nenhum na minha carteira. E temos aqui o ARCT, que é um fundo até mesmo diversificado, com 9 ativos na sua carteira, mas ele possui um risco concentrado elevado em apenas dois inquilinos, que dois inquilinos representam 67% do total do seu portfólio. Então é um risco que precisa ficar atento. Inclusive, um deles é a cervejaria Imperial, que tem um contrato menor do que os demais, que são de 10 anos, enquanto a cervejaria Imperial é de somente 5 anos. Então também tem que ficar de olho no ARCT. Mas ele é mais diversificado que o SPTW. E esse último rendimento dele veio um rendimento robusto. R$ 1,64, 18% de dividend yield. Então, eu vou fazer uma classificação pelo dividend yield projetado com base no último rendimento divulgado por esses fundos. Lembrando que tem alguns fundos dessa lista que ainda não divulgaram, como é o caso do Deva, do Versalhes, são fundos high yield que vão divulgar agora na data de divulgação desse vídeo aqui para vocês. E olhando essa lista, o que ficaria em primeiro lugar é o RPR, em segundo o KNIP, em terceiro o VCJR, em quarto o KNHY, que é o KNE High Yield, e em quinto lugar o ARCT. E aqui embaixo nós temos o SPTW, e Selic a 12,75, pelo menos se formos olhar o nominal, não estaria ganhando, mas eles devem ter abatido porventura o imposto de renda da Selic, que vai na renda fixa de 15% a até mesmo 22,5%, dependendo do prazo que você deixa alocado seu recurso na renda fixa. Então, dessa lista aqui, eu confesso que, por exemplo, o RBR eu tenho na minha carteira, o DEVA 11 e também o próprio VGHF. Já tive o Versalhes, já tive também o Habitat. Há muitos anos atrás tive o SPTW, mas antes de se tornar mono, que eu tinha outro ativo, ele era monoinquilino, mas ele provavelmente tinha dois ativos diferentes. Tenho também o RECR11, nosso queridinho, que está aqui na lista. Agora comente para mim quais são os fundos que vocês possuem, se vocês têm algum desses fundos imobiliários. E estou de olho aqui nesses outros aqui, fica acompanhando. Knip, infelizmente, ainda não dá para investir nele, mas os outros eu fico de olho para saber se às vezes vai valer a pena ou não fazer um aporte nesses fundos imobiliários. Mas como esses fundos estão passando por emissões, acaba que vamos ter que concentrar os nossos investimentos. E no momento eu estou concentrando no RPR11, que ainda está em emissão e acabou de encerrar o período do direito de preferência. Então logo eu divulgo o fator das sobras e vamos caminhar para as sobras e o lote adicional. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.